Esse vai ter uma preleção do nosso irmão Ricardo, é uma rampa do lado de lá. E por gratidão é o nosso convidado da noite que vai falar para a gente a respeito da doutrina espírita. Atendendo uma solicitação do nosso Cláudio e do nosso Leonildo, que foram ontem à nossa casa para nos convidar para falarmos na noite de hoje, nos solicitaram que falássemos sobre o que é o Espiritismo. Então vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o Espiritismo. Senhoras e senhores, a doutrina espírita, como todos sabemos, ela foi codificada por Allan Kardec. Allan Kardec, que é o pseudônimo de Hippolyte Léon Denis Rivail. Hippolyte Léon Denis Rivail nasceu a 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França. E ele, assim que teve oportunidade de iniciar os seus estudos, naturalmente seus pais, sabedores que eram de sua tendência de ser seguidor de seus passos, como eminentes advogados que eram, procuraram enviá-lo para uma escola e o enviaram para a melhor escola existente à época, que era em Verdun, na Suíça, que tinha lá Pestalozzi como dirigente máximo dos estudos. E ele iniciou lá seus estudos. E logo se distinguiu perante todos os outros alunos. Logo começou a falar e escrever em 4 de idiomas diferentes. 4. Assim que teve a oportunidade de ler Fenelon, ele traduziu do francês para o alemão. O alemão era usado à época lá na Suíça. Era a língua oficial da Suíça. Ele traduziu para o alemão Fenelon. E o seu mestre Pestalozzi disse a ele, com tenra idade, que ficara impressionado como que ele conseguira traduzir com tanta beleza a obra de Fenelon. E ele prosseguiu com seus estudos. E foi ele quem, naturalmente, deu nome, num futuro bem distante, à nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos. E ele, logo que conheceu a doutrina dos Espíritos, dialogando com esses Espíritos, que trouxe a lume em 1857 o Livro dos Espíritos, ele definiu a doutrina espírita como sendo a que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos. E também começou a mostrar o relacionamento que havia entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. Esta foi a definição dele da doutrina que ele codificou. É importante que falemos que essa nossa doutrina tem naturalmente seus postulados, seus paradigmas, que são muito conhecidos de nós todos. Quais são os paradigmas da doutrina espírita? A comunicação dos espíritos, a crença em Deus, na comunicabilidade dos espíritos e na reencarnação. Essa crença em Deus, naturalmente, quando se iniciou a falar sobre ela, primeiramente, os homens, as religiões, as filosofias existentes,
não conheciam verdadeiramente a divindade. A pergunta que eles faziam sempre é: quem é Deus? E quem é um verbete que tem o significado: que homem é este? Daí as filosofias enxergarem a divindade como um ser antropomórfico, com características humanoides. Porque quem, como eu disse, é o significado do próprio verbete. É o homem que. E todas as religiões e todas as filosofias existentes pensavam em Deus como aquele indivíduo barbudo, né? Barbudo, barbas brancas e uma pessoa grande, forte, né? E não havia nenhuma filosofia, nenhuma crença religiosa que mostrasse realmente Deus como Ele é. Porque o Deus dos homens era um homem. Consequentemente, ele tinha paixões, ele adorava determinados povos, deixando os outros povos de lado. Estava sempre ao lado de alguém, sempre torcendo para um lado. Mas a doutrina espírita, quando lançou o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, mostrou-nos realmente quem era a divindade. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, não mais se utilizando do verbete quem, foi utilizado o verbete o que é Deus. A resposta: inteligência suprema. E ele foi a causa de tudo o que existia. Está ali no Livro dos Espíritos. Vejam vocês que é algo totalmente diferente. Mostrou-nos Deus como Ele realmente tem que ser mostrado, tem que ser conhecido. Deus é o absolutismo. Consequentemente, nós temos que entendê-lo como alguém acima de todo o universo, de todas as galáxias, consequentemente, é o absoluto. É impossível defini-lo, porque defini-lo, naturalmente, é restringir-lhe a esse absolutismo. Não. Não temos condições de definir Deus. Está muito acima da nossa compreensão. O importante é que saibamos que esse Deus, que está acima de todos nós, que é o Criador de todos aqueles que aqui se encontram, e que nós não podemos dizer que está nesta outra galáxia, não. Como eu disse, está acima de todas as galáxias existentes. E esse Deus que é absoluto, que é onipotente, onisciente, todos vocês conhecem. Quem é realmente? Quais são os atributos da divindade? Mas quem mostrou o que é Deus para a humanidade? A doutrina espírita. Essa filosofia maravilhosa por nós esposada. Porque Deus, até então, não era conhecido assim. Era um Deus que sempre estava de um lado. De seja lá quem for, de seja o país que for, Ele não estava ao lado de todas as suas criaturas, como nos foi mostrado através do Livro dos Espíritos. Ele está ao lado de todas as filosofias religiosas, de todos os seus filhos. Para Deus, como para qualquer pai amoroso, Ele é Pai de todos nós. E se sentirmos assim, Deus, nós o teremos conosco em todas as situações de nossa vida. Não tem exceção na regra. Como eu disse, a crença em Deus. A pergunta número 4 do Livro dos Espíritos é interessante. Porque a pergunta que Kardec faz aos Espíritos: como podemos saber da realidade divina?
E a resposta é simples, é objetiva. Tudo aquilo que não foi feito pela mão do homem, foi feito por Deus. Pensemos agora, olhando, nos lembrando da natureza, da vida bela, dos locais hermosos por os quais já passamos, olhando para dentro de nós mesmos, num filho recém-nascido, tocando na sua mãozinha pequenina, seríamos nós que teríamos feito esse filhinho? Não, sabemos que não. Quando olhamos para um filho recém-nascido, sentimos nele, muitas vezes, a presença divina. É uma realidade. Deus está com cada um de nós que aqui estamos. Está com cada uma das criaturas que vivem na crosta terrestre. E com os espíritos que estão próximos a essa crosta terrestre. E tudo aquilo que nós olhamos e que nos lembramos nesse instante, que não foi obra do homem, é obra de Deus. É a resposta que está lá em O Livro dos Espíritos. Vejam vocês como a doutrina espírita veio mostrar ao homem quem é a divindade, a beleza desse Criador, que todos temos que de quando em quando amanhece o dia, antes de conciliarmos o sono, por que não fazermos uma prece endereçada a esse Criador, solicitando a Ele que nos auxilie, mas que auxilie a todos os que nos rodeiam, que auxilie a todos os que nós conhecemos, que auxilie as pessoas que não encontraram ainda uma filosofia como nós temos, que é a filosofia do espírita, que é uma filosofia consoladora, esclarecedora, que nos mostra definitivamente de onde viemos, o porquê estamos aqui e qual é a nossa destinação. É tão somente essa filosofia que esposamos que é capaz de mostrar isso tudo para nós. Nós vemos os homens se degradando uns com os outros e ficamos até tristes, porque talvez eles não conheçam o que nós conhecemos, mas já que nós temos o conhecimento, temos que praticar. É importante que aprendamos o que a doutrina espírita nos trouxe, mas é fundamental que nos utilizemos desses ensinamentos no dia a dia de nossas vidas, porque de nada vai adiantar para um de nós termos esta maravilha em nossas mãos, que é a filosofia espírita, e dela não estarmos fazendo uso junto a todas as criaturas da face da terra, que são nossos irmãos, porque já que somos todos filhos de Deus, por Ele criados. Então, gente, é fundamental isto. Realmente, a vida não se acaba com a morte do corpo, que é um dos postulados da doutrina espírita, um dos paradigmas. A vida continua depois da desagregação molecular. A vida é para nós algo que nunca deixaremos de tê-la. A imortalidade é uma realidade. É uma realidade. Estejamos aonde estivermos. Não importa também aonde estamos vivendo atualmente. Todas as criaturas divinas são imortais. Não importa, como dissemos, a crença que eles professam. Todos haveremos de alcançar o objetivo da criação, que foi o de que um dia chegássemos ao infinito do conhecimento. Claro que caminhamos, é uma longa jornada até que cheguemos ali. As moléculas se agregam e vão formar o minério. Tudo aquilo que existe no reino material. Ali a vida está dormindo. Depois, esses elementos formadores da vida vão se fazer presente na vida vegetal. E a sensibilidade começa a surgir
nas criaturas que ali estão. Já existe ali, graças à seiva que percorre cada um dos vegetais, a vida está ali. Foi provado que a sensibilidade existe no reino vegetal. E depois, partimos para o reino animal. No reino animal, poderemos dizer que passaremos a adotar o nome de alma. Seremos alma. E no reino animal, nós vamos naturalmente, termos já alguns princípios de defesa, por exemplo, do corpo, intuitivamente, sem que ninguém nos peça. Tentemos matar uma barata, vocês vão ver que dificuldade haveremos de ter para conseguir matá-la. Não é fácil, não é simples, não. Ela quer conservar a vida dela. Isso é natural dela, é natural em todos os elementos da criação que já tem uma alma, tem algum princípio de alma. E depois, nós vamos naturalmente, na forma humanoide, nós vamos adquirir possibilidade de desenvolver a inteligência, o conhecimento, adentrando por caminhos distintos do reino da vida, nós vamos nos tornando elementos que se utilizando do livre-arbítrio, já que fomos criados simples e ignorantes. E nesse momento em que a alma se reencarna numa criatura pertencente já aos seres humanos, ela vai iniciar o seu processo evolutivo. Nas vezes em que cometermos qualquer tipo de erro, naturalmente, plantando coisas ruins, nós haveremos de plantar espinheiros e haveremos de sofrer as consequências desse plantio. Se fizermos coisas boas, plantaremos uvas que serão útil porque ao saborear uma uva saborosa, quem não se delicia com isto? Poderemos ter o vinho e tantas coisas que são agradáveis a muitas pessoas. Então, está em nós, segundo o nosso plantio, aquilo que vai ocorrer conosco. Teremos que passar, é claro, indiscutivelmente, por expiações e por provas. Muitas vezes as pessoas perguntam, o que é prova? O que é expiação? Prova, tal como o próprio termo indica, quem não passou aqui pela escola? Por quantas escolas, talvez, pessoas há aqui que não tiveram oportunidade de passar? E quantas vezes nós não fomos testados nas escolas para ver se tínhamos condições de passarmos de ano? Então, quando estamos passando por uma dificuldade qualquer, estamos sendo provados. Isso são provas. Aliás, se eu pedisse que levantasse a mão aqui, alguém que não passou por provas da presente existência, não obstante, temos pessoas mais novas aqui, como tem mais idosos, por exemplo, como eu, que estou com 78 anos, mas já os mais novos, por quantas provas não passaram? Quantos testes não passaram? E passamos por esses testes, passamos por essas dificuldades. Se passamos, ótimo, estamos aproveitando a presente encarnação. O importante é que passemos com resignação, cientes de que aquilo é para o nosso próprio benefício, porque é somente uma prova. E as provas são passageiras. Quando menos percebemos, passamos por elas e elas ficam para trás. Esta é a realidade. A expiação já é algo bem mais complicado. Quando nós incorremos em erros, somos homicidas, somos pessoas que tiramos a vida de alguém ou tiramos a nossa própria vida através de um tiro em nossa cabeça. Quando nós só desejamos o mal das pessoas que nos rodeiam, quando usamos mal a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, aí teremos que passar pela expiação. Reencarnação. Essa beleza que a doutrina espírita nos deu é a oportunidade de nós nos livrarmos
desses males que cometemos, através da passagem por uma reencarnação aflitiva, difícil, onde muitas vezes passamos uma existência inteira numa cama, passando por dores muitas vezes terríveis. Desencarnamos muitas vezes com 15, 20 anos, ou nascemos com dificuldades de usarmos o nosso raciocínio, usarmos a nossa mente, porque destroçamos o nosso cérebro quando atiramos nele. Isto é expiação, é reeducação. É assim que temos que entender estas passagens, que são naturais. Quando vemos um indivíduo passando por uma situação desta, muitas vezes ele solicitou que se encarnasse nessa situação para se reeducar, para deixar para trás aquilo que ele fizera de mal para os outros e para si mesmo. Porque todo mal que fazemos para quem quer que seja, é para nós mesmos que estamos fazendo. Então esse indivíduo solicita para nascer numa existência nestas condições. Temos que ajudá-lo? Sim. Sempre que tivermos oportunidade de estender uma mão para uma criatura que esteja passando por essas aflições, por esse momento de expiação, estendamos as nossas mãos. Ajudemos a essa criatura a se erguer, a continuar a sua luta. Muitas vezes passa tão rápida. Quando menos esperamos, por exemplo, estávamos conversando agora mesmo com companheiros, e há 11 anos atrás, estávamos fazendo a palestra inaugural desse centro espírita, ocupando essa mesma tribuna. Não nesses moldes, mas falando aqui nesse local. 11 anos. Parece-me que foi ontem, mas já se passaram 11 anos. O tempo passa muito rápido. Falávamos agora mesmo com o nosso companheiro Leonido, como é interessante o tempo. Muitas vezes nos lembramos de algo que ocorreu conosco na nossa infância, e daquele instante parece que faz tanto tempo, mas na verdade, passou. Tudo passa. O importante é que passemos e aproveitemos essa oportunidade que Deus está nos dando de nos reencarnarmos. A reencarnação, nós temos que vê-la como algo que a bondade, que a justiça de Deus está nos dando. E é passageira, como dissemos. É passageira. Quando menos esperarmos, estaremos do lado de lá. Leonido dizia agora mesmo, será que nós vamos nos encontrar no plano espiritual? É claro que vamos nos encontrar. Nós nos amamos. Nós queremos bem um ao outro. E Deus não permite que os que se amam se separem. O reencontro é fatal. Nos reencontraremos com todos aqueles que da presente jornada terrestre, nós nos envolvemos em carinho um com o outro, nos tornamos amigos, nos amamos um ao outro. O reencontro, gente, vai ser uma realidade. Ninguém escapa disto. Isto é a beleza divina, que vai nos proporcionar sempre o reencontro. Ninguém perde pessoas que desencarnam, não. O desencarne é tão somente uma desagregação molecular, mas o ser pensante que está ali prosseguirá vivendo, levará consigo as mesmas tendências, a mesma maneira de pensar. Por isso que na mediunidade não adianta a gente desejar fazer evocações. Dentro da comunicabilidade, que é um dos paradigmas da doutrina, a gente quer realizar coisas de um momento para o outro. A ciência espírita é totalmente diferente. É uma ciência de observação. Vai observando os fatos e estes fatos vão provando. A ciência dos cientistas material é diferente. Eles podem fazer com que aqueles fatos se repitam quantas vezes desejarem. Nós, os espíritas, desejando evocar a presença de espíritos amigos, de parentes queridos, muitas vezes chamamos para falar através da boca mediúnica tão somente o indivíduo que vai dizer que é aquele nosso parente, que é a pessoa querida com a qual desejávamos conversar, mas na verdade não é ela. É alguém que está se fazendo passar por ela,
para nos iludir. Tenhamos cuidado. Se o Espírito tiver que se comunicar, ele se comunicará, independente de evocá-lo ou não. Desejar a presença deles, pedir que possamos conversar com ele um dia, podemos fazê-lo, mas não tenhamos certeza que eles virão, porque eles têm o livre-arbítrio, como nós temos o nosso livre-arbítrio. E o mesmo livre-arbítrio que hoje temos, nós seguiremos tendo quando desencarnarmos. Se alguém desejar que eu esteja num local e eu não quiser ir, eu não vou. E ao desencarnar, eu não vou me modificar. Eu não irei. Eu não ouvirei o chamado das pessoas. Eu irei, se puder. Se eu tiver condições de ir até lá, eu irei. Vou até a China, não importa, até o Japão. Eu irei, se tiver condições. Mas se não tiver condições, eu não vou. Desencarnado, pensa do mesmo jeito de nós, os espíritos encarnados. Que a diferença entre nós e eles é só uma. Nós estamos fazendo uso de um corpo que eles não estão fazendo. Mas os pensamentos são idênticos. Eles e nós somos uma realidade espiritual. Esta é que é imortal. Porque a matéria se desagrega, todos sabemos, e não vai formar outro corpos, como acreditam alguns religiosos, em hipótese nenhuma. Ela não vai formar o mesmo corpo do qual o Espírito se utilizou e agora é a matéria desagregada, que não vai novamente ser aquele corpo. Isso não existe. Não é possível, a ciência não o explica. E isso que temos que entender. Agora, a ciência espírita, como eu disse, é uma ciência de observação, de consequência ética moral. A filosofia espírita faz-nos compreender a verdadeira ética que temos que conviver com ela no dia a dia de nossas vidas. E a moralização. A filosofia espírita nos mostra que, se seguirmos os princípios ditados pela religião espírita, pela filosofia espírita, pela ciência espírita, nós realmente estaremos nos religando à divindade. Porque não é outra finalidade da religião, a não ser a finalidade que está implícita no próprio vocábulo religião, que é religar, é a origem desta palavra, nos religar a Deus. Se nós não estamos nos religando a Deus, não pensemos que estamos professando religião, nenhuma estaremos professando. Porque se estamos nos ligando ao nosso Criador, através das nossas atitudes, através do amor que temos para com a nossa esposa, para com o nosso filho, para com o nosso marido, para as criaturas que nos rodeiam, tenhamos certeza, nós estamos vivendo os princípios ético-morais da filosofia espírita. E aí estaremos realmente nos ligando ao Criador. Senão, não. A doutrina espírita vai nos fazer um bem muito grande, na proporção em que entendamos perfeitamente o porquê que ela existe, o porquê que nós somos espíritas. Primeiramente, é necessário que entendamos que o papel da doutrina espírita é paulatinamente ir fazendo com que as outras religiões existentes compreendam os princípios básicos que norteiam a nossa doutrina. Porque as religiões existentes na face da Terra não pensam como nós, mas as coisas estão mudando. Em 1950, o Papa Pio XII dialogou com o Papa Pio X, que havia desencarnado já. E ele disse que conversou com Jesus depois. E que Jesus lhe pediu que falasse sobre a concórdia e a paz. Depois, em 1992, o Papa João XXIII
teve oportunidade de dizer algo extraordinário. 1992, na Basílica de São Pedro, em Roma, ele disse o seguinte, que os Espíritos se comunicam. Olhem, senhoras e senhores, ele disse que os Espíritos se comunicam. E em 1995, esse mesmo Papa teve a oportunidade de dizer que não existe céu e inferno. Céu e inferno são problemas da consciência do homem, que o coloca no céu ou o coloca no inferno. É onde repousa, é como nós lemos no livro dos Espíritos, onde repousa o dedo divino, na nossa consciência. Então, estado de consciência da criatura humana, o coloca no céu ou no inferno. Quando foi que lemos sobre isso a primeira vez? 1865, no livro O Céu e Inferno. Nós criamos o nosso céu e o nosso inferno dentro da nossa própria consciência. Essa obra maravilhosa, não sei se vocês sabem, mas é a obra que continua sendo editada na França e muito lida, O Céu e o Inferno. Muitos de nós talvez não a tenhamos lido, deveríamos lê-la, porque iríamos entender o que nos espera quando desencarnarmos. Tantos os casos ali apresentados de desencarnados que relatam o que está acontecendo com eles, que nós acabaremos por nos enquadrar neste ou naquele caso. E a realidade é que ali nós conheceremos a verdade que vai ocorrer conosco após o nosso desencarne. E ali é que foi dito isto, pela primeira vez, que na nossa consciência é que está o céu e o inferno. E agora nós ouvimos em 1995 o Papa declarando, não existe céu ou inferno. E sim, é o estado de consciência da criatura humana que o coloca no céu ou no inferno, dependente dos atos errados. Porque não há nenhum de nós aqui presente que desconheça o que é o certo e o que é errado, o que devemos e o que não devemos fazer no dia a dia de nossas vidas. Mas mesmo cientes disto, muitas vezes cometemos erros que sabemos que são coisas erradas, e isso naturalmente pesará em nossa consciência. E disso não nos livraremos, dependendo do erro cometido, senão através de uma expiação, ou da passagem de momentos difíceis, mesmo nesta existência. Mas se não for nesta, será noutra existência. E não é um castigo divino, não. É uma reeducação. Quando o indivíduo vai preso, ele, pela justiça, se há advogado aqui, deve ter algum advogado, ele sabe que o indivíduo não é chamado de assassino, de preso. Não, ele é reeducando. Pena que nas nossas cadeias não existe uma reeducação como deveria existir. Mas eles são chamados de reeducando. Então e quando ocorre algo conosco, qualquer situação que estejamos vivendo e que se apresenta como algo difícil, é a oportunidade da reeducação naquela área nossa, junto a um filho que está nos criando problemas. Este filho talvez nós o tenhamos desencaminhado noutra existência, e agora ele vem como nosso filho, para que o encaminhemos. Nós continuamos fazendo exatamente com ele aquilo que fazíamos noutra encarnação, dávamos tudo o que ele queria. Ora, você não está ajudando o seu filho, você está desencaminhando, não está reeducando. Aproveite a oportunidade, reeduque-o para o seu próprio bem e principalmente para o bem dele. Porque realmente a justiça divina dará quantas oportunidades necessárias forem. Porque fomos criados com um objetivo, o de que se fôssemos todos um dia espíritos perfeitos. Estamos caminhando rumo a esta perfeição. Já que agora somos humanos, não somos mais levados
por instintos muitas vezes ruins, estamos sendo levados pelo desejo de adquirirmos mais conhecimento e, naturalmente, o conhecimento adquirido faz-nos a atingir lugares melhores para viver. E daí partiremos para a angelitude e rumo ao infinito, em rumo ao encontro do Criador, que é o que todos desejamos em nossa vida. Muito obrigado a todos. Legislativo dessa efeméride. Se porventura houverem